Olá pessoal, bem-vindos à terceira e penúltima aula do curso. Lembrando que o curso está sendo oferecido pelo Laboratório de Pesquisa LabSmart e pelo Polo de Inovação Embrapid, Instituto Federal de Santa Catarina. Se você está curtindo o vídeo, dá um feedback aqui embaixo, fala o que você está achando, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai ver sobre coleta de dados. Até agora a gente falou em criar modelos de machine learning, como definir um projeto em termos de machine learning, mas a gente sempre estava supondo que a gente tinha dados para treinar o modelo. Dados para treinar, dados para avaliar, dados. Mas nem sempre a gente vai ter dados prontos, bonitinhos para a gente. 90% das situações a gente tem que coletar dados. Em maior ou menor grau, a gente pode ter um start inicial a partir de uma base de dados que já existe, ou a gente pode ter que coletar do zero, ou a gente pode nem ter a menor ideia de como vai fazer a coleta de dados, mas de alguma forma a gente quase sempre tem que fazer a nossa própria coleta em algum ponto do projeto. Então a gente tem que saber pegar esses dados da fonte, tem que saber visualizar esses dados para enxergar o que está acontecendo, para a gente conseguir ter um feeling quão difícil vai ser aprender, ter um feeling se a gente consegue aprender mais rápido, se a gente precisa coletar mais dados, conseguir extrair insights direto a partir dos dados, a partir de boas visualizações. Isso aqui é muito importante, fazer boas visualizações para comunicar para os outros aquilo que você está fazendo. Depois que a gente tem esses dados, é importante a gente saber trabalhar com eles, então limpar esses dados para tirar ruídos, deixar esses dados bons, saber gerenciar eles. Pode ser que a gente tenha muitos dados e se a gente estiver organizando uma planilha de Excel, por exemplo, pode ser que não seja suficiente a partir de um certo volume de dados ou para uma certa característica de dados. Trabalhar com vídeo, por exemplo, é difícil em Excel. Então, não é a solução ideal. Então a gente geralmente vai precisar de soluções mais escaláveis para trabalhar com dados, por exemplo, banco de dados. E para ilustrar tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou mostrar um projetinho com Internet das Coisas. Internet das Coisas, para quem não conhece o conceito, é bem simples. Você joga na internet, você vai encontrar 1000 coisas sobre isso. Então agora eu vou explicar um pouquinho o que é a Internet das Coisas e vou mostrar um projeto que exercita do começo ao fim o que a gente veio estudando, beleza? Internet das Coisas é as coisas conectadas na internet. Internet das Coisas é você ter inteligência em maior ou menor grau embarcada nas coisas. É você ter tudo conectado com a internet, tudo ligado, enviando dados, pode ser que recebendo dados também. Então, geralmente quando você ouve as coisas tipo uma geladeira inteligente, uma tomada inteligente, geralmente é porque essa tomada, esse objeto se conecta com a internet. Esse é o linguajar geral que se ouve de startups e quem está desenvolvendo produtos. Coisas inteligentes geralmente são coisas que se conectam com a internet e enviam dados. Esses dados ficam em um servidor, ficam na nuvem, são processados de alguma forma. Às vezes esse device recebe também comandos a partir da internet. Então o que a gente vai fazer aqui é exercitar um pouco do workflow de machine learning, definir um problema, fazer um protótipo, coletar dados, avaliar esse modelo a partir da perspectiva de Internet das Coisas. Então, a gente vai mostrar um projetinho funcionando, explicar como ele funciona, mostrar os códigos, mostrar como essas coisas foram implementadas e dar a oportunidade para você expandir isso para projetos maiores. Show? Vamos explicar agora brevemente o que é o projeto. É um projeto extremamente tolo, mas ele exercita o fluxo completo. Então, eu peguei um microcontrolador, nesse caso um Arduino, poderia ser uma plaquinha como essa aqui, MSP430. Um microcontrolador é basicamente um pequeno computador, você consegue programar ele, geralmente uma linguagem como C, C++, Assembly, se você for bem baixo nível. Então você consegue programar para esse microcontrolador fazer alguma coisa. Que coisa? Muito simples, coisas muito simples. Nesse caso, por exemplo, a gente está vendo se um LED está ligado. É isso que a gente está fazendo aqui. Então a gente está vendo se um LED está ligado e eu ligo esse LED a partir de um botão. Então com esse microcontrolador eu vejo se um LED está ligado usando sensores de luminosidade e eu quero descobrir a inteligência que a gente vai aplicar aqui é descobrir se o LED está ligado ou não a partir dos sensores. Aí você pode pensar, nossa, mas isso é muito simples. Quando o LED estiver ligado, esse sensor de luminosidade vai receber um monte de luminosidade, um monte de luminosidade
e o Arduino vai estar lendo um valor de luminosidade alto. Parece simples, parece que um infiel se resolveria. Não teria por que a gente usar o termo inteligência, mas eu vou mostrar que tem alguns problemas com esse projeto que pode não ser tão simples quanto só fazer um if else. Então a gente vai usar Machine Learning para resolver esses problemas. Primeiro problema, a luminosidade ambiente varia. Então se eu tenho um único sensor de luminosidade para saber se o LED está ligado ou não, e eu tiver com uma luz aqui bem forte, pode ser que o sensor ache que isso é o LED ligado. E depois se eu apagar a luz e ligar o LED, pode ser que a luminosidade esteja tão baixa que ele não perceba que o LED está ligado, mesmo o LED estando efetivamente ligado. Então, ponto número 1, a gente não tem uma ideia absoluta de qual é a temperatura ambiente, então a gente não sabe exatamente o que é o LED ligado e desligado. Isso varia, beleza? Eu quero que o meu microcontrolador, que o meu sistema seja capaz de identificar essa situação LED ligado ou desligado em qualquer ambiente. Eu também tenho sensores com calibrações diferentes. Pode ser que se isso fosse um produto comercial, por exemplo, eu poderia fazer uma plaquinha padronizada, mandar fabricar 10.000 com 10.000 sensores diferentes, só que na hora que eu boto isso para vender, cada sensor tem uma calibração ligeiramente diferente. Então eu teria que ir lá no código e ajustar isso. Ou de alguma forma ajustar através de um potenciômetro, através de um resistor variável, ajustar essa calibração para cada um das 10.000 plaquinhas que eu fiz. Então, calibração pode ser uma coisa bem chata. Nesse caso a gente vai ter que lidar com calibração se a gente for usar os sensores, digamos, processando eles com um if else. Se a gente estiver usando Machine Learning, a gente pode aprender automaticamente a trabalhar com calibrações diferentes, ou a calibrar automaticamente. Então, segundo problema aqui que a gente pode vir a resolver com Machine Learning, aprender a luminosidade local e aprender a calibração diferente. Um terceiro ponto é que a resposta dos sensores varia com a temperatura. Então, se eu ligar um isqueiro perto desse meu sensor, a resposta vai ser completamente diferente. Pode ser que a gente ache que o LED está ligado simplesmente porque eu liguei um isqueiro por perto, ignorando a luz do isqueiro. Eu poderia botar alguma coisa para tampar a luz do isqueiro. Então, a resposta do sensor, eu também posso aprender a ou corrigir minha resposta com a temperatura, o que se eu fosse fazendo manualmente talvez fosse um pouquinho trabalhoso. Eu teria que pegar a folha de dados, o manual, digamos assim, desse sensor e ver como ele varia com a temperatura. Geralmente é uma variação exponencial, então se eu quisesse incluir isso no meu modelo, poderia ser um pouquinho chato. Então, corrigir a variação do sensor com a temperatura é uma coisa que a gente também consegue aprender a partir de Machine Learning. Outra coisa é essas últimas 3 coisas aplicadas. O último ponto aqui basicamente se aplica a todos os anteriores. Eu não quero encontrar como solucionar esses problemas manualmente. Então, a partir dos meus sensores, eu quero, sem muito esforço explícito, sem muito esforço de encontrar as regras, saber se o LED está ligado. Como é que eu vou fazer isso a partir de Machine Learning? Eu vou coletar um monte de dados para várias situações que compensem esses pontos que a gente viu, luminosidade ambiente variando, sensores diferentes, a resposta variando com a temperatura. Então eu vou coletar muitos dados que contemplem essas situações aqui, e para esses dados eu mesmo vou indicar para o computador, olha, esse LED está ligado ou esse LED está desligado. Então eu vou criar um dataset já com as labels, já com as respostas para cada situação, as respostas certas, e depois eu vou pedir para a máquina aprender a achar essas respostas. Aí dessa forma eu evito ter que, por exemplo, modelar uma equação exponencial e aplicar e implementar isso na hora de ler a resposta do meu sensor, ou seja, linearizar a resposta do sensor. Eu evito ter que trabalhar com calibração, eu evito várias coisas, eu apenas tenho o trabalho de coletar os dados. Para esse caso específico, pode não parecer vantajoso eu ter um trabalho coletando dados e tudo mais, e aplicando Machine Learning, sendo que esses 3 pontos poderiam ser resolvidos de uma forma mais direta, analítica, equacionando essas variáveis aqui. Mas para problemas muito complexos, em que talvez eu nem saiba o que influencia, eu nem saiba o que eu teria que corrigir, ou se eu sei que eu tenho que corrigir, eu nem entendo como é que essa variável varia, quais são as regras do problema, pode ser que minha única opção seja coletar dados. E pode ser que eu já tenha um monte de dados, pode ser que eu tenha dados históricos de uma certa situação, de um processo industrial, ou das compras de um cliente, e eu já tenho esse monte de dados. Então eu quero obter as regras a partir dos dados.
Isso é Machine Learning, é isso que a gente vai exercitar com esse projeto aqui, beleza? Então, como é que é o setup dessa coisa que eu expliquei, sensores, LED e tudo mais? A gente tem um LED. Se você nunca viu um LED na vida, é um dispositivo que emite luz. Então, eu poderia ter explicado isso antes, mas eu imagino que todo mundo sabe o que é um LED. LED é um diodo emissor de luz, então quando ele recebe energia, ele vai emitir luz. Como é que eu controlo a energia que eu estou enviando para ele? Através de um botão. Então tem um botão aqui, no qual eu vou enviar ou não energia para esse sensor. Vai passar ou não vai passar corrente por esse sensor? Desculpa, esse sensor não, por esse LED. Eu vou enviar ou não corrente para esse LED e ele vai brilhar ou não vai brilhar. Então, de acordo com esse controle que eu vou dar manualmente no LED, mas que em outra situação poderia ser uma outra máquina ligando no LED, um outro processo, alguma coisa que eu quero variar. Nesse caso é apenas um exemplo didático. O que importa é, o microcontrolador não sabe se eu estou apertando ou não esse botão, certo? Então, a partir desse LED ligado ou não, eu tenho dois sensores. Eu tenho um sensor que está diretamente apontado para o LED. Esse aqui é o meu sensor, beleza? É chamado LDR. É um resistor dependente de luz. Ele diminui a resistência dele com a luz. Então eu tenho um sensor que está aqui diretamente apontado para ele e um outro sensor medindo a luminosidade ambiente, certo? Então eu tenho dois sensores para identificar essa situação. E esse aqui é o microcontrolador que vai ler esses dois sensores e vai ler esses dois sensores e vai identificar se o LED está ligado ou não a partir daí. Certo, e para coletar os dados, deixa eu pensar, eu já explico mais para frente esse detalhe, ok? Eu poderia usar um outro microcontrolador além desse Arduino aqui. Arduino é uma placa muito simples. Eu não vou mostrar o projeto funcionando hoje. Eu também devia ter falado isso antes. Eu não vou mostrar o projeto funcionando hoje porque ele está lá no laboratório, na universidade. A gente está de quarentena por causa do coronavírus. Então eu vou apenas mostrar fotos dele funcionando, beleza? Depois que a poeira baixar aí em relação a essa epidemia, eu posso gravar algum vídeo mostrando ele funcionando na prática realmente, beleza? Eu vou apenas mostrar algumas fotos que eu já tirei, explicar o funcionamento dele, mostrar os códigos, fazendo tudo que eu falei, mas sem mostrar ele funcionando na prática, beleza? Outra opção que a gente teria para coletar esses dados é usar um outro microcontrolador, como um SP8266, que ele é bem menorzinho, bem mais barato e ele consegue se comunicar por Wi-Fi, o que nesse caso eu fiz aqui com internet cabeada, então é uma placa bem maior e tudo mais. Então eu poderia usar um outro microcontrolador mais simples. Se eu tivesse preocupado com bateria, se esse dispositivo tivesse alimentado por bateria, eu poderia usar uma placa que é voltada para baixo consumo, por exemplo, o MSP430 que eu mostrei aqui, que ele é voltado para aplicações low power. Então, eu poderia usar qualquer coisa para coletar esses dados. Eu escolhi o Arduino que eu acho que é o mais acessível para todo mundo entender, beleza? Então, a partir desse setup aqui, eu vou coletar os dados. Como é que vai ser bem essa coleta de dados? Eu tenho aqui o esquemático. Eu tenho um sensor LDR, que pega a luminosidade ambiente, um outro sensor que está apontado diretamente para o LED, e ao invés de eu ter que manualmente falar para o Arduino, agora o LED está ligado, agora o LED está desligado, para automatizar o meu próprio processo de coleta de dados, eu também liguei um dos pinos do Arduino. Essas aqui são as entradas do Arduino, beleza? Eu liguei uma das entradas do Arduino diretamente no meu botão, para saber quando esse botão está ligado. Então, dessa forma, eu consigo automatizar até a minha coleta de dados, e no futuro, a minha ideia com Machine Learning é que eu não precise mais dessa conexão aqui. Que eu consiga saber se o LED está ligado apenas a partir dos sensores. Então, essa conexão aqui, ela, digamos, seria temporária apenas para coleta de dados, ok? Então, quando esse LED está ligado, quando esse botão aqui está pressionado, o Arduino vai sentir que esse botão está pressionado, ele vai ler esse valor de tensão aqui, o LED vai ficar iluminado, por causa que eu fechei o botão. Esse sensor aqui vai perceber um aumento da luminosidade. Nesse caso, o aumento da luminosidade se reflete em eu ter menos resistência. Se você não está acostumado com circuitos elétricos, resistores, eletrônica, não se preocupa, é importante você só pegar a ideia geral de eu ter dois sensores medindo a luminosidade, beleza?
Esses detalhes aqui, para quem se interessa mais, é um circuitinho bem simples, dá para montar numa matriz de contatos. Matriz de contatos é essa coisa aqui, beleza? Que a gente pode fazer conexões nela. Então você pode montar esse circuitinho na matriz de contato, fazer os testes você mesmo. Então, essa é a coleta de dados. Mas, como eu falei, um único if else não resolve. Eu estou mostrando isso aqui. A cor representa o valor de tensão que eu estou lendo nesse ponto aqui. E LDR1 e LDR2 são as intensidades da minha resposta luminosa, o valor de tensão que eu estou lendo aqui nesses pinos, nos dois pinos que estão conectados no LDR. Então, LDR1 é a leitura analógica desse pino, LDR2 é a leitura analógica deste pino, e a cor está representada pela leitura analógica deste pino aqui, beleza? De uma forma mais simples, a gente pode pensar como a luminosidade de um dos a leitura de um dos sensores, a leitura do outro sensor luminoso, e se o botão está desligado ou não é representado pela cor. Mas como vocês podem ver, essa cor aqui, primeiramente, ela não é preto ou branco, ela não são dois níveis de tensão, o nível de tensão analógico, porque a fonte de tensão variou ao longo do tempo, talvez a própria resistência, não, esquece, então talvez a resistência dos fios e alguma calibração interna no Arduino tenha variado com a variação da temperatura, então tem vários fatores aqui que estão relacionados a eu não ter uma leitura perfeita aqui, mas a gente pode pensar que as cores claras são ligado e as cores mais escuras são desligados. Como vocês podem ver, não tem apenas um único if else, não tem uma linha que eu possa traçar aqui para falar o LED está desligado ou não. Se eu fosse ver apenas a partir desse LDR, por exemplo, o sensor de luminosidade que está diretamente apontado para o LED, eu não conseguiria falar a partir de 700 o LED está desligado. Porque se eu traçar qualquer linha aqui no valor desse LDR, ou seja, se eu determinar um limiar para o valor do LDR, não tem nenhuma linha vertical que consiga traçar que eu separe bem os dados que são escuros dos claros, os ligados dos desligados. Também não tem nenhuma linha que eu consiga traçar na horizontal, então vendo só esse sensor aqui que representaria a luminosidade ambiente. Também não tem nenhuma linha reta na diagonal, apesar de que uma linha aqui na diagonal eu quase teria a divisão perfeita. Então se eu pegasse um LDR e o outro LDR e fizesse uma subtração um do outro, ou seja, fizesse uma equação linear que me relacionasse essas duas variáveis, eu teria uma resposta aqui, eu conseguiria modelar uma reta. Mas mesmo uma reta, eu não conseguiria ter uma divisão perfeita desses meus dados. Eu teria o trabalho de ter que achar qual é a equação dessa reta, e como eu falei, isso poderia vir com outros problemas, com a variação da temperatura e tudo mais. Então eu posso tornar esse problema arbitrariamente mais difícil, de forma que uma reta realmente não vai resolver. Nesse caso, uma reta quase resolve. Eu teria alguns erros aqui, esses dados eu não conseguiria detectar direito. Então, com Machine Learning, a gente vai encontrar regras bem mais complexas do que apenas uma reta, regras bem mais complexas que me definem como separar essas duas situações. É um problema de classificação. Então, o meu Y aqui é o LED desligado ou não desligado, é um sim ou não, um verdadeiro ou um falso. E esse meu X aqui é um vetor com essas duas variáveis, LDR2 e LDR1. Então, a partir desse problema, da forma como eu estou explicando o problema para vocês, que poderia ser a forma como o chefe de vocês está passando um problema, da forma como o orientador de pesquisa de vocês está indicando as próximas direções de pesquisa, enfim, esse problema está chegando para vocês, pronto, olha, a gente quer detectar a luminosidade de um LED, e agora? E eu tenho uma sugestão de que Machine Learning e fazer a coleta desses dados de forma automática e treinar um modelo para mapear dos sensores para o ligado ou desligado é a melhor solução. Então, eu vou mostrar... Tá, então é a melhor solução. Beleza? Eu estou mostrando isso para vocês e a gente vai ver isso funcionando. Mas esses dados que o Arduino está coletando, eles ficam no Arduino. Eu quero automatizar o processo até de pegar os dados do Arduino. Eu poderia estar, por exemplo, fazendo esse mesmo experimento, fazendo essa mesma coleta de dados a partir de várias localizações geográficas diferentes. Eu poderia estar coletando vários dados ao mesmo tempo e por algum motivo eu precisaria desses dados ao mesmo tempo.
Ou o próprio sistema pode ser obrigado a rodar conectado a uma infraestrutura web, internet das coisas. Então, não é tão simples assim. Eu não vou simplesmente coletar esses dados, tem mais coisa. Esse Arduino aqui, esse mesmo Arduino, ele vai enviar os dados para um servidor. Que servidor? Eu poderia fazer um servidor local, eu poderia dar alguma outra forma desse dado sair do Arduino, mas eu escolhi fazer um servidor em nuvem. Então eu usei um provedor cloud, especificamente AWS, para receber esses dados. Então o Arduino vai enviar usando protocolos específicos de internet. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, na próxima aula, como enviar os dados, como fazer um setup de uma infraestrutura web, ou seja, como fazer o deploy do sistema, né, botar isso para funcionar em uma situação mais real. Então o Arduino envia esses dados para a nuvem, e a nuvem vai receber, armazenar em um banco de dados, e depois disponibilizar eles em uma página web bem simples, que eu podia ficar visualizando aqui, recebendo os dados. Essa tabela ela ia atualizando conforme o recebimento dos dados, em tempo real, automaticamente aqui a cada 1 segundo eu via esses dados, a tabela correndo para baixo na página. Eu não vou mostrar funcionando como eu expliquei, infelizmente a minha ideia era mostrar funcionando aqui, essa página rodando, eu ia lá no meu browser e tal, mas a gente está em quarentena e o protótipo ficou no LabSmart. Então fica a fotinha aqui para vocês verem, depois eu vou mostrar os códigos de como você mesmo fazer essa página aqui. Por que eu precisaria de um banco de dados? Eu expliquei que uma opção seria armazenar em Excel, só que fazer uma coisa aqui em nuvem, salvando automaticamente no Excel, eu acho desnecessário. Uma opção mais simples ainda seria salvar em um arquivo .csv, por exemplo. .csv é aquele formato que a gente importou lá na primeira aula, com aquele exemplo do vinho. CSV é um arquivo, é basicamente um formato de arquivo para trabalhar com tabelas. Isso aqui representa uma tabela. Então eu poderia armazenar em um arquivo, por exemplo, mas como eu falei, a gente teria problemas de escalabilidade e tudo mais. Então eu já fiz do jeito certo, digamos assim. Eu já armazenei em um banco de dados, ok? Também vou mostrar depois, na próxima aula, como fazer a implementação desse banco de dados e o que eu precisaria de código para conseguir inserir dados no banco de dados, retirar esses dados para ler e tudo mais. Então, tem esse workflow aqui, que é enviar e visualizar. E depois tem o outro workflow, que é a partir do banco de dados. Tá, só uma coisa. Sempre que eu visualizo do banco de dados, tá? Então, a seta, melhor dizendo, essa seta deveria ser assim. Tem um fluxo de dados que é assim, que é enviar e mostrar esses dados em tempo real na página. E depois que acabou tudo isso, eu vou pegar esses dados e treinar um algoritmo de machine learning, beleza? Então, são fluxos separados de dados. Depois que eu coletei todos os meus dados, já estava tudo bonitinho, desliguei tudo, fui dormir uma boa noite de sono, eu fui lá na minha nuvem, exportei esses dados, fiz o pré-processamento que eu vou mostrar agora nos próximos slides e treinei um algoritmo de machine learning que eu vou mostrar no próximo vídeo, beleza? Então o que a gente vai ver agora é, a partir desses dados já exportados, então eu já fiz toda a coleta de dados, já dormi uma boa noite de sono e já exportei esses dados. Já estou em posse de um arquivo .csv agora, que eu exportei do banco de dados. Eu falei CSV no começo, salvando direto no CSV, né, e isso pode confundir, na verdade. Eu exportei um CSV a partir do banco de dados, beleza? Então, eu exportei esses dados do banco de dados e agora eu vou preparar esses dados para conseguir aprender a partir deles, ok? Esse aqui é um exemplo da tabelinha. Essa tabelinha aqui eu só dei um zoom e mostrei ela aqui. Então os dados que eu estou coletando, especificamente eles são dados de um sensor, do outro sensor, a leitura do botão, e tem mais uma coluna aqui que é uma coluna incremental. Cada vez que eu insiro um dado no banco de dados, isso aqui soma 1. Então a gente já pode ver aqui que no final da minha coleta de dados, quando eu desliguei tudo e fui dormir, eu estava com 4.500 pontos de dados, certo? Então eu coletei 4.000 amostras daquela situação. Bastante, né? Nossa, 4.000 amostras. Se eu fosse coletar semanalmente seria um inferno. Mas tem que pensar que o lado bom é que está tudo automatizado. Eu poderia deixar isso aqui rodando o dia inteiro e coletar 30.000 pontos, não faria diferença, porque está tudo automatizado. Meu único trabalho foi de vez em quando apertar ou desapertar o botão e aí fazer algumas brincadeirinhas para sacanear. Varia a temperatura, varia a luminosidade e algumas outras coisas que eu vou mostrar ali que é só para dificultar o problema, beleza? Então, esses são os nossos dados.
a imagenzinha aí de cloud, não sei nem porque esse slide está nessa sequência, mas a gente vai falar um pouco mais de cloud no próximo vídeo, beleza? Acho que todo mundo aqui sacou mais ou menos qual é a ideia. Quem nunca tinha ouvido falar de servidor em nuvem, é basicamente uma infraestrutura que eu pago para usar e não preciso me preocupar com hardware, não preciso me preocupar com nada, eu posso só acessar ela remotamente e programar o banco de dados e tudo mais. Então isso facilita para eu não ter, por exemplo, que fazer um servidor local na minha casa e deixar 24 horas rodando. E aí, se isso fosse numa empresa em que eu estou servindo isso para clientes externos, teria vários outros pepinos que eu pessoalmente teria que lidar aqui no meu computador fazendo um servidor, e trabalhando em nuvem isso fica tudo mais fácil, beleza? Então, próxima aula a gente já vai partir dos dados já exportados e vamos pré-processar eles. Valeu, pessoal, até a próxima!